Ninguém perguntou o nome dela. Era só mais uma estagiária carregando documentos que ninguém lia. Até o dia em que o CEO gritou, "Suma daqui", na frente de todos, e descobriu, tarde demais, que havia expulsado a herdeira da empresa que ele tanto queria destruir. Giovana Monteiro chegou antes de todo mundo. Não por obrigação. Não porque o regulamento exigia. Mas porque havia aprendido, ainda criança, sentada no colo do pai enquanto ele revisava relatórios na madrugada, que quem chega cedo vê o que os outros nunca veem. E era exatamente isso que ela havia vindo fazer. Ver. O prédio da Monteiro em Associados tinha 23 andares de vidro espelhado que cortavam o céu da cidade como uma lâmina. O nome do pai estava gravado na fachada em letras de metal escovado. Letras que Augusto Monteiro havia escolhido pessoalmente numa tarde de um ano que Giovana ainda lembrava com clareza, quando ela tinha a altura da mesa dele e achava que o mundo inteiro cabia dentro daquele escritório. Agora o nome estava lá. O pai, não. Giovana passou pela catraca com o crachá de estagiária pendurado no pescoço. Foto simples, nome simples, cargo simples. Nada que chamasse atenção. Nada que fizesse alguém parar e perguntar. Era exatamente assim que precisava ser. O segurança da recepção nem levantou os olhos. Ela subiu pelo elevador de serviço, não pelo social, onde as câmeras eram melhores e os rostos mais conhecidos. E chegou ao 11º andar, onde ficava o setor de contratos e documentação. Seu setor, o lugar onde havia semanas ela organizava pastas, carimbava folhas, arquivava documentos e fingia não entender nada do que lia. E lia tudo. O setor acordava devagar. Chegavam aos poucos Fernanda Siqueira, coordenadora de documentação, sempre com 2 cafés na mão e uma expressão de quem já estava cansada antes de começar. Depois Tiago Romeu, analista, que jogava a mochila na cadeira e passava os primeiros minutos olhando para a tela sem realmente ver nada. Por último vinha Sônia Parede, assistente administrativa, que organizava a mesa com uma precisão quase ritualística antes de ligar o computador. Nenhum deles prestava atenção em Giovana. Ela era a estagiária. Chegava cedo, ficava até tarde, não reclamava de nada e nunca fazia perguntas desnecessárias. O tipo de profissional que os setores adoram ter por perto, presente o suficiente para ser útil, discreta o suficiente para ser esquecida. Era uma arte. E Giovana havia ensaiado cada detalhe. Naquela manhã, havia um lote novo de contratos para arquivamento. Chegou em cima da mesa dela às primeiras horas. Uma pilha considerável, presa por um elástico grosso, com um bilhete de Fernanda, pedindo que tudo estivesse organizado antes do meio-dia. Giovana começou a folhear. Eram contratos de fornecimento, na maioria. Nada fora do comum. Mas no meio da pilha, na 13ª folha, havia algo diferente. Um contrato de prestação de serviços consultivos com uma empresa chamada Grupo Valência, um nome que ela já havia visto antes em outro documento, numa circunstância que na época havia parecido irrelevante e que agora, com mais contexto, deixava um incômodo difícil de nomear. Giovana leu devagar. Releu. O valor era alto. Alto demais para o tipo de serviço descrito. E a cláusula de confidencialidade, a cláusula 6, parágrafo único, era redigida de uma forma tão ampla que cobria praticamente qualquer questionamento futuro sobre a natureza dos serviços prestados. Alguém não queria que esse contrato fosse questionado. Ela estava fotografando discretamente a página quando a porta do setor se abriu com uma força desproporcional ao tamanho do homem que entrou. Renato Vasconcelos, CEO da Monteiro em Associados havia 2 anos, desde que Augusto havia adoecido e precisado se afastar. Homem de postura impecável, terno sempre alinhado, cabelo sempre no lugar. O tipo de pessoa que ocupa o centro de qualquer ambiente sem precisar se esforçar, como se o espaço ao redor naturalmente se reorganizasse para acomodá-lo. Atrás dele vinha Clarice Borba, diretora financeira, com uma pasta debaixo do braço e a expressão fechada de quem foi acordada mais cedo do que gostaria para uma reunião que não pediu. "Fernanda", disse Renato sem cumprimentar mais ninguém. "Onde está o contrato do Grupo Valência?" Fernanda Siqueira se levantou tão rapidamente que quase derrubou o café. "Estava aqui, senhor." "No lote de hoje para arquivamento. Está aí desde quando?" "Chegou essa manhã
Eu pedi para a estagiária. E então Renato Vasconcelos olhou para Giovanna pela primeira vez. Não foi um olhar de reconhecimento. Foi o tipo de olhar que as pessoas lançam para objetos. Rápido, utilitário, sem nenhuma tentativa de enxergar o que está do outro lado. Você, disse ele. O contrato. Onde está? Giovanna levantou os olhos da mesa com calma. O coração batia mais rápido do que ela gostaria, mas a voz saiu exatamente no tom que havia treinado. Neutro, sem cor, sem nada que revelasse o que estava por baixo. Aqui, senhor, ela disse, separando o documento da pilha e estendendo na direção dele. Renato pegou sem agradecer. Folheou as páginas com a velocidade de quem está procurando algo específico e não encontra. A testa franzida foi ficando mais carregada a cada página virada. Esse não é o arquivo completo, disse, largando o contrato na mesa de Giovanna com uma força desnecessária. Cadê os anexos? Fernanda se aproximou. Fernanda, os anexos deveriam estar junto, Eu não estou perguntando para você. Ele cortou, os olhos ainda em Giovanna. Estou perguntando para quem estava com o documento nas mãos. Giovanna não desviou o olhar. Recebi dessa forma, senhor. Sem anexos. Exatamente como está. Sem anexos. Sim. Renato inclinou levemente a cabeça. Era um gesto pequeno, quase imperceptível. Mas Giovanna o reconheceu. Era o gesto de alguém que está decidindo se a pessoa à sua frente é um problema ou uma inconveniência. Sabe quanto tempo eu levo resolvendo um contrato desse nível? Disse ele, a voz descendo meio tom. O que era, curiosamente, mais intimidador do que se tivesse subido. Sabe quantas pessoas dependem de decisões que passam por cima dessa mesa? E eu preciso perder meu tempo aqui porque uma estagiária não sabe arquivar um documento completo? O documento chegou incompleto. Giovanna repetiu, com a mesma calma. O documento chegou incompleto. Ele repetiu. E o tom transformava cada palavra dela em algo ridículo. Que conveniente. Fernanda, de onde essa estagiária veio mesmo? Da agência Talento Futuro, senhor. Indicação do departamento de RH. Pois é. Renato olhou para Giovanna como quem olha para algo que não está à altura do ambiente. Isso explica algumas coisas. Tiago Romeu, do outro lado do setor, olhava para a tela do computador com uma intensidade artificial. A intensidade de quem não quer ser notado em cena alheia. Sônia Parede havia parado completamente de digitar. Clarice Borba, a diretora financeira, fitava um ponto na parede com uma expressão que Giovanna não conseguia classificar. Senhor Vasconcelos, disse Giovanna, e havia algo na voz dela que mudou nesse momento. Não o tom, não o volume, mas a textura. Como quando um instrumento que estava sendo tocado suavemente de repente encontra a nota para a qual foi afinado. Se os anexos não estavam no lote, significa que não chegaram ao setor. O caminho lógico seria verificar com quem enviou o documento originalmente. Silêncio. Renato olhou para ela. Não com raiva ainda, com algo mais perigoso. Atenção real. O tipo de atenção que as pessoas como ele reservam para aquilo que de repente deixou de ser previsível. Você está me dizendo o que fazer, disse ele. Estou sugerindo onde encontrar o que o senhor precisa, respondeu ela. Por 3 segundos, ninguém na sala respirou. E então Renato Vasconcelos fez algo que nenhuma das pessoas presentes havia previsto. Sorriu. Não um sorriso agradável. O tipo de sorriso que não chega aos olhos e existe apenas como sinal de que uma decisão foi tomada. Sabe o que eu acho? Disse ele devagar, percorrendo o setor inteiro com os olhos antes de voltar para Giovanna. Acho que você tem uma opinião muito grande para o cargo que ocupa. Acho que confundiu o estágio com outra coisa. E acho... Ele fez uma pausa calculada. Que pessoas assim criam um ambiente que não combina com o que construímos aqui. Fernanda abriu a boca. Fechou. Pegue suas coisas, disse Renato. E a frase caiu no setor como uma porta batendo. E suma daqui, hoje. O silêncio que se seguiu era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o tipo de silêncio que acontece depois de algo irreversível, quando o ar ainda carrega o som das palavras, mas os corpos ainda não sabem como reagir. Tiago Romeu olhou para a mesa. Sônia Parede apertou as mãos no colo. Clarice Borba, a diretora financeira que havia ficado em silêncio durante toda a cena,
Desviou os olhos para a janela com uma expressão que, se Giovanna não estivesse ocupada demais controlando a própria respiração, teria reconhecido como culpa. Giovanna ficou parada por um momento. Apenas um momento. Então começou a organizar a mesa com movimentos precisos e calmos. Juntou os documentos, empilhou as pastas no lugar certo, guardou o bloco de anotações na gaveta que não seria mais dela. Cada gesto era o oposto do que Renato Vasconcelos esperava. Não havia pressa, não havia tremor, não havia nenhum sinal de que aquelas palavras haviam atingido o que ele pretendia atingir. Pegou a bolsa, caminhou até a porta e parou. Não se virou completamente. Apenas o suficiente para que as palavras chegassem ao centro do setor com clareza absoluta. "O Grupo Valência", disse ela, a voz tranquila como quem comenta o tempo lá fora. "O senhor deveria verificar os pagamentos dos últimos meses, especialmente as transferências para a conta de compensação registrada no contrato." O rosto de Renato Vasconcelos mudou. Não muito. Só o necessário para que quem estivesse prestando atenção percebesse que aquela frase havia tocado em algo real. Algo que ele não esperava que uma estagiária soubesse, ou pudesse saber, ou tivesse tido acesso para descobrir. "Até mais", disse Giovanna. E saiu. No elevador de descida, ela ficou de frente para o espelho metálico da porta. Olhou para o crachá de estagiária pendurado no pescoço. Para a foto pequena, o nome simples, o cargo simples. Tirou o crachá, guardou na bolsa e tirou o celular para enviar uma mensagem para um único contato na agenda. Um contato sem nome, registrado apenas com 2 iniciais. AM. A mensagem era curta. "Precisamos conversar. Hoje." 3 andares acima, na sala do CEO, Renato Vasconcelos ficou parado no centro do setor de contratos por um tempo que ninguém soube medir direito. Depois, olhou para Clarice Borba com uma expressão que a diretora financeira reconheceu imediatamente, porque já havia visto antes, em outras situações, sempre que algo ameaçava sair do controle. "Descobre quem é essa menina", disse ele baixo. O nome completo. De onde veio? Quem a indicou? Tudo. Clarice assentiu sem dizer nada. Mas enquanto saía da sala para cumprir a ordem, havia algo no rosto dela que Renato Vasconcelos não percebeu, porque nunca prestava atenção suficiente nas pessoas ao redor para notar detalhes assim. Ela já sabia quem era a estagiária. E sabia há muito mais tempo do que ele imaginava. Augusto Monteiro não era um homem que chorava facilmente. Havia construído uma empresa do zero com as próprias mãos. Havia enfrentado crises que fariam qualquer pessoa sensata desistir. Havia perdido a mulher cedo demais e criado a filha sozinho sem deixar que a dor virasse desculpa. Chorar não estava no repertório dele. Não por frieza, mas porque havia aprendido a transformar tudo que doía em combustível. Mas quando o celular vibrou na mesa de cabeceira e ele viu a mensagem de Giovanna, 2 linhas curtas que carregavam um peso enorme, algo apertou no peito do homem que ninguém havia conseguido dobrar em décadas. "Precisamos conversar. Hoje." Augusto ficou olhando para a mensagem por um longo tempo. O quarto estava em meia luz, as persianas fechadas do jeito que o médico havia recomendado para controlar a enxaqueca que voltava toda vez que o estresse passava do limite. Do lado de fora, a cidade seguia seu barulho indiferente. Ele digitou apenas uma palavra: "Venha." A casa de Augusto Monteiro ficava num bairro tranquilo, de ruas arborizadas e portões altos. O tipo de endereço que não aparece em revista, mas que as pessoas certas conhecem. Giovanna cresceu naquelas paredes. Conhecia cada corredor, cada som que a madeira fazia quando o vento batia pela janela do corredor, o cheiro específico da biblioteca onde o pai passava as tardes quando ainda tinha saúde para isso. Chegou no fim da tarde. Dorival, o motorista de confiança da família havia mais de 20 anos, abriu o portão sem precisar ser chamado. Olhou para Giovanna com aquela expressão que as pessoas constroem quando querem demonstrar que notaram alguma coisa, mas decidiram não perguntar. "Ele está na biblioteca", disse apenas. Giovanna atravessou o corredor, passou pela sala onde as fotos da família ocupavam uma parede inteira. Ela pequena no colo do pai, ela na formatura, ela e Augusto numa viagem que fizeram anos atrás, quando ele ainda estava bem, e o futuro parecia uma estrada aberta. Parou por um segundo diante de uma das fotos. Depois continuou.
A biblioteca tinha cheiro de papel velho e café. Augusto estava sentado na poltrona de couro perto da janela, com um livro fechado no colo que claramente não havia sido lido. Quando Giovanna entrou, ele levantou os olhos, e ela viu naquele instante o quanto o pai havia envelhecido nos últimos meses. Não fisicamente, não só. Havia algo nos olhos dele que estava diferente. Uma preocupação que ele carregava com o cuidado de quem não quer que ninguém perceba o quanto pesa. "Conta", disse ele, antes que ela abrisse a boca. Giovanna jogou a bolsa no sofá e sentou na cadeira de frente. Não enrolou. Não aqueceu a conversa com detalhes menores. Foi direto, porque era assim que os dois se comunicavam desde sempre, com aquela honestidade direta que dispensa ritual. "Me mandaram embora hoje." Augusto não se moveu. "Renato?" Ele mesmo, na frente de todo o setor. Giovanna cruzou os braços. "Mas isso é o que menos importa agora." "O que importa então?" "O Grupo Valência." O nome aterrissou na biblioteca como uma pedra jogada num lago até então completamente parado. Augusto ficou imóvel por 3 segundos exatos. Depois se recostou na poltrona com o movimento devagar de quem precisa de um segundo para decidir como reagir. "Onde você viu esse nome?" "Num contrato que passou pelo setor hoje. Prestação de serviços consultivos. Valor acima do padrão para o escopo descrito. Cláusula de confidencialidade redigida de forma ampla demais para ser acidente." Giovanna parou. Olhou para o pai. "Você conhece essa empresa?" Não era pergunta. Augusto levantou da poltrona. Caminhou até a janela. Ficou de costas para a filha por um tempo que ela não tentou interromper, porque conhecia esse silêncio. Era o silêncio de quem está pesando quanto da verdade é seguro dizer e quanto precisa ser protegido ainda por um pouco mais de tempo. "Pai", disse Giovanna, com uma voz que tinha a firmeza do presente, mas carregava todas as memórias de uma infância inteira dentro daquela casa. "Fui até lá por você. Fiquei semanas naquele andar engolindo comentários, fingindo não entender o que lia, sendo tratada como se não existisse. Não fiz isso por aventura. Fiz porque você me pediu. E agora preciso que você me diga o que é o Grupo Valência." Augusto se virou. Nos olhos do pai, Giovanna viu algo que nunca havia visto antes. Não era medo. Augusto Monteiro não tinha o perfil do medo. Era algo mais próximo de vergonha. A vergonha específica de quem confiou na pessoa errada e só entendeu o tamanho do erro quando já havia custos demais envolvidos. "O Grupo Valência", disse ele devagar, "é uma empresa que não existe." Giovanna ficou quieta. "O CNPJ é real. O endereço é real. Os sócios registrados são reais, no papel, mas a operação não existe. É uma estrutura criada para receber pagamentos sem que haja nenhum serviço prestado em troca. Uma empresa de fachada", disse Giovanna. "Sim. E quem criou?" Augusto voltou para a poltrona. Sentou com o peso de alguém que carrega algo há tempo demais e que finalmente encontrou o momento de pousar. "Quando adoeci e precisei me afastar", começou ele, "passei a presidência para o Renato com a confiança de que ele cuidaria da empresa como se fosse dele. Ele conhecia cada departamento. Conhecia os clientes, os contratos, os fornecedores. Eu o treinei pessoalmente durante anos." Uma pausa. "Comecei a receber relatórios com números que não fechavam. Pequenas divergências, do tipo que qualquer pessoa normal atribuiria a erro de sistema ou variação de mercado. Mas eu conheço esses números há décadas, Giovanna. Sinto quando algo está errado antes de conseguir provar. Por isso me pediu para entrar. Por isso te pedi para entrar. Precisava de alguém em quem confiasse completamente. Alguém que não pudesse ser comprado, ameaçado ou manipulado." Ele olhou para a filha com aquele olhar que ela guardava no lugar mais fundo da memória afetiva. Só havia uma pessoa assim. Giovanna sentiu a garganta apertar. Não demonstrou. "Quanto dinheiro?" perguntou. "Ainda não sei o total, mas o suficiente para comprometer seriamente a saúde financeira da empresa se continuar por mais tempo." "E o Renato sabe que você desconfia?" "Não deveria saber." Augusto fez uma pausa curta. "Mas depois do que aconteceu hoje, vai começar a suspeitar que há alguém investigando por dentro. E quando o Renato Vasconcelos suspeita de alguma coisa, ele não espera. Ele age. Naquela mesma noite, 3 andares acima da cidade, no apartamento amplo que o cargo de CEO havia tornado possível,
Renato Vasconcelos estava ao telefone. Andava de um lado para outro no escritório particular, um cômodo que havia decorado com o gosto de quem quer transmitir poder antes mesmo de dizer uma palavra. Paredes escuras, móveis pesados, uma única janela enorme que mostrava a cidade toda como se fosse um quadro pintado para ele. Encontrou alguma coisa? Disse ao telefone, a voz baixa e controlada. Do outro lado, a voz de Hélio Dantas, seu assessor particular, homem de confiança há anos e especialista em fazer desaparecer informações inconvenientes, respondeu com a cautela de sempre. O nome na agência é real. Giovana Monteiro, cadastro de estagiária, indicação interna do RH. Mas quando fui mais fundo no histórico... Uma pausa que durou 1 segundo a mais do que deveria. O sobrenome é Monteiro. Augusto Monteiro é o pai. O silêncio que se instalou no escritório de Renato tinha uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores naquele dia. Era o silêncio de quando o chão some debaixo dos pés antes que o corpo entenda o que está acontecendo. A filha dele, disse Renato. Não como pergunta, como alguém que está repetindo uma frase para ver se ela muda de sentido na segunda vez. A filha dele, confirmou Hélio. Renato parou de andar. Ficou parado no centro do escritório com o telefone na mão, olhando para a janela, mas sem ver a cidade. Vendo outra coisa, a sequência dos últimos meses passando como um filme acelerado, cada decisão, cada transferência, cada contrato com o Grupo Valência, cada linha que havia cruzado achando que estava protegido o suficiente para cruzar. Ela sabe, disse finalmente. Se entrou como estagiária e ficou semanas no setor de contratos, respondeu Hélio, com aquele tom pragmático que era sua marca registrada. Eu diria que ela sabe mais do que qualquer um de nós gostaria, mas não tem provas. Não necessariamente. Depende do que teve acesso. Eu preciso saber o que ela viu, cada documento que passou pelas mãos dela, cada pasta que abriu, cada contrato que arquivou. A voz de Renato havia descido mais um tom. E preciso saber antes que ela leve qualquer coisa ao pai. Pode já ser tarde para isso. Pode. Mas enquanto não for, a gente age. Renato desligou. Ficou parado mais alguns segundos. Depois caminhou até a mesa, abriu a gaveta inferior e tirou uma pasta fina. O tipo de pasta que não estava em nenhum sistema, que não havia passado por nenhum protocolo, que existia apenas naquele espaço físico entre a madeira e o fundo falso da gaveta. Abriu. Passou os olhos pelas páginas com aquela velocidade de quem conhece cada linha de cor. Havia tempo para resolver isso. Havia sempre tempo, desde que a pessoa certa tomasse as providências certas, antes que o problema crescesse demais para ser contido. Fechou a pasta, guardou de volta, e pegou o telefone para fazer uma segunda ligação. Essa para um número que não estava salvo com nome, apenas com um código de 3 letras que só ele e o destinatário conheciam o significado. De volta à casa do pai, Giovana estava na cozinha quando Dorival apareceu na porta. O motorista tinha uma expressão que ela nunca havia visto nele em todos os anos de convivência. Uma expressão que misturava urgência com aquela lealdade antiga que não precisa de explicação para existir. Dona Giovana, disse ele baixando a voz mesmo estando os dois sozinhos. Tem uma pessoa que quer falar com a senhora. Está esperando do lado de fora há quase 1 hora. Disse que não vai embora sem antes entregar uma coisa. Quem é? Disse que o nome não importa. Mas disse uma coisa que eu achei que a senhora ia querer ouvir. Dorival fez uma pausa. Disse que trabalha na Monteiro em Associados. E que o que aconteceu hoje com a senhora no setor de contratos não foi coincidência. Giovana ficou imóvel por 1 segundo. Depois, onde está? Na rua, perto do portão lateral. Veio a pé, sem carro. Giovana pegou o casaco e saiu pela porta dos fundos. A noite estava fria, com aquele vento de fim de tarde que varre as ruas arborizadas e faz as folhas raspar no calçamento. Embaixo do poste de luz amarela, perto do portão lateral, havia uma mulher. Não jovem, não velha, numa daquelas faixas de idade que é difícil de precisar. Bem vestida, mas com aquele detalhe no olhar de quem está com medo e está tentando não mostrar. Giovana a reconheceu. Era Clarice Borba, a diretora financeira que havia ficado em silêncio durante toda a cena no setor de contratos. A mesma que havia desviado o olhar para a janela quando Renato mandou Giovana embora.
A mesma cujo rosto, naquele momento, havia carregado uma expressão que Giovanna não havia conseguido classificar. Agora conseguia. Era culpa. Eu sei quem você é, disse Clarice antes que Giovanna abrisse a boca. A voz estava firme, mas havia um tremor pequeno por baixo, do tipo que aparece quando alguém tomou uma decisão difícil e ainda está convivendo com o peso dela. Sei há semanas. Desde o primeiro dia que você entrou naquele setor. E não disse nada. Não, porque estava com medo. Clarice olhou para os lados antes de continuar. E porque precisava de tempo para entender o tamanho do que estava acontecendo antes de decidir o que fazer. E agora decidiu. Agora não tenho mais escolha. A diretora abriu a bolsa e tirou um envelope. Grosso, fechado, com a consistência de quem carrega muitas páginas dentro. Tudo que eu sabia sobre o Grupo Valência está aqui. Transferências, datas, valores, os nomes reais por trás do CNPJ. Uma pausa. E uma coisa que você ainda não sabe. Giovanna olhou para o envelope. Não o pegou ainda. Por que está me trazendo isso agora? Clarice fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo diferente neles. Não mais o cálculo, não mais o medo gerenciado. Algo mais próximo de alívio. O alívio de quem finalmente para de correr e vira para enfrentar o que estava perseguindo. Porque o Renato descobriu quem você é, essa noite. E quando ele descobre que alguém é um problema, ela fez uma pausa que pesava. Ele não espera para resolver. O vento passou entre as duas mulheres, movendo as folhas no calçamento. Giovanna pegou o envelope. O que eu ainda não sei, disse com aquela voz que havia herdado do pai. Direta, sem ornamento, cortando direto ao que importa. Clarice respirou fundo. O Grupo Valência não foi criado pelo Renato. Giovanna esperou. Foi criado com a assinatura do seu pai, pouco antes de ele adoecer, cerca de 2 anos atrás. Clarice encontrou os olhos de Giovanna e não desviou. Alguém falsificou a assinatura de Augusto Monteiro para abrir aquela empresa. E os documentos originais dessa falsificação ainda existem. Estão guardados num lugar que o Renato pensa que só ele conhece. O silêncio que se instalou na rua arborizada era diferente de todos os silêncios daquele dia. Era o silêncio de quando uma verdade muda o tamanho de tudo ao redor. Giovanna olhou para o envelope nas mãos. Para as folhas que ela ainda não havia lido, mas que já sabia que mudariam o rumo de cada decisão que viesse depois dali. Pensou no pai na poltrona da biblioteca, com o livro fechado no colo e aquela preocupação nos olhos que ele carregava tentando que ninguém visse o peso. Pensou em Renato Vasconcelos no setor de contratos, apontando o dedo e dizendo: pegue suas coisas e suma, com a certeza absoluta de quem acha que mandou embora uma estagiária sem importância. E pensou que havia uma diferença enorme entre ser mandada embora e escolher sair. Ela havia escolhido. E agora, com aquele envelope nas mãos e a noite inteira pela frente, havia muito mais a fazer do que qualquer um dentro daquele prédio de vidro poderia imaginar. Você vai precisar de um lugar seguro para ficar, disse Giovanna, olhando para Clarice. A diretora financeira assentiu. Pela primeira vez desde que apareceu sob o poste de luz amarela, o tremor por baixo da voz havia desaparecido. Eu sei, disse ela. Por isso vim até aqui. Giovanna não abriu o envelope naquela noite. Não porque tivesse medo do que encontraria dentro, mas porque havia aprendido, ao longo de anos observando o pai trabalhar, que decisões importantes merecem clareza. E clareza não existe quando o coração ainda está batendo no ritmo das últimas horas. Deixou o envelope em cima da mesa da biblioteca. Foi tomar banho. Aqueceu a sopa que Dorival havia deixado no fogão. Sentou à mesa da cozinha e comeu devagar, em silêncio, ouvindo o som da casa respirando ao redor, o vento nas janelas, o relógio no corredor, os pequenos barulhos que uma casa antiga faz quando a noite fecha. Só depois de tudo isso voltou para a biblioteca. Augusto estava esperando, sentado na poltrona, imóvel, com a expressão de quem passou cada minuto daquela espera construindo e desmontando cenários na cabeça. Giovanna se sentou, pegou o envelope e abriu. Eram 43 páginas. Clarice Borba havia organizado tudo com uma precisão que revelava semanas de trabalho, talvez meses. Cada transferência para o Grupo Valência estava documentada com data, valor, conta de origem e conta de destino.
Os números cresciam de forma gradual nos primeiros registros, pequenos o suficiente para passar por variações normais num balanço extenso, e depois aumentavam com uma regularidade que só podia ser deliberada. Giovanna leu cada página sem pressa. Augusto lia junto, inclinado ao lado da filha, com aquela concentração absoluta de quem construiu uma empresa lendo números antes de aprender a ler palavras. Quando chegaram à página 31, Augusto parou. Ficou olhando para aquela folha específica por um tempo longo demais para ser só leitura. Era uma cópia de um documento de constituição empresarial, o documento que havia criado formalmente o Grupo Valência. E no campo de assinatura do sócio administrador, no espaço onde deveria existir o nome de um desconhecido, estava o nome de Augusto Monteiro, com a assinatura dele embaixo. Pai, disse Giovanna com cuidado. Eu nunca assinei isso, disse Augusto. A voz estava baixa, não tremida. Augusto Monteiro não tinha voz tremida. Mas havia algo nela que Giovanna reconheceu como a contenção de alguém que está segurando por dentro algo muito maior do que o que aparece por fora. Eu sei. Essa assinatura é uma falsificação. Eu sei. Giovanna tocou o braço do pai por um momento. E é exatamente por isso que precisamos dos documentos originais que a Clarice mencionou. Com a falsificação original em mãos, qualquer perito grafotécnico desfaz isso em horas. Augusto ficou em silêncio por um tempo. Depois, devagar, como quem retoma o controle de uma respiração que havia desregulado sem perceber, se recostou na poltrona. O Renato passou anos dentro desta empresa, disse ele. Eu o vi crescer, vi quando errava, vi quando aprendia, vi quando amadurecia. Eu me orgulhava disso. Uma pausa que pesava mais do que qualquer palavra. Ensinei a ele tudo o que sei sobre este negócio. E ele usou cada coisa que eu ensinei para me trair. Giovanna não respondeu imediatamente. Havia falas que não pediam resposta, pediam presença. Então ficou ali, ao lado do pai, no silêncio da biblioteca que cheirava a papel velho e café frio, deixando que o peso daquilo ocupasse o espaço que precisava ocupar. Depois de alguns instantes disse: onde o Renato guardaria documentos que não quer que ninguém encontre? Augusto olhou para ela. Tem um cofre, disse. No escritório dele. 9º andar, parede lateral direita, atrás do quadro que ele mesmo escolheu quando assumiu o cargo. Uma pausa mínima. Eu sei que existe porque mandei instalar quando aquele era meu escritório. Ele nunca soube disso. Na manhã seguinte, Giovanna acordou antes do alarme. Ficou deitada por alguns minutos, olhando para o teto do quarto que havia sido dela durante toda a infância. O mesmo teto com a pequena mancha no canto direito que ela havia passado anos tentando convencer a mãe que parecia um mapa. A mãe nunca havia concordado. Agora não havia mais quem discordasse. Levantou. Havia uma decisão a tomar, e ela sabia exatamente qual era. Clarice Borba havia dormido no quarto de hóspedes. Giovanna não a havia deixado sair sozinha depois do que a diretora havia revelado. Quando desceu para a cozinha, encontrou Clarice sentada à mesa com as duas mãos em volta de uma xícara de chá, com a expressão de quem não dormiu mais do que 2 horas. Preciso voltar ao prédio, disse Giovanna direto. Clarice levantou os olhos. Renato sabe quem você é. Eu sei. Giovanna serviu café e sentou na cadeira de frente. Mas ele não sabe o que eu sei. E enquanto essa diferença existir, tenho uma janela. É arriscado. Tudo que vale a pena tem algum risco. Giovanna olhou para Clarice. Você tem acesso ao 9º andar? A diretora financeira ficou em silêncio por um momento. Não o silêncio de quem não sabe a resposta. O silêncio de quem sabe e está pesando o custo de dizê-la. Tenho, disse finalmente. Meu crachá tem liberação para todos os andares executivos. Renato nunca restringiu meu acesso porque sempre achou que eu estava do lado dele. E estava? A pergunta saiu direta, sem suavização. Giovanna precisava saber, não como acusação, mas como informação. Clarice merecia a honestidade de ser questionada sem rodeios. A diretora não desviou o olhar. No começo, respondeu, com aquela honestidade específica de quem decidiu que não tem mais nada a proteger além da própria consciência. Quando o Renato começou, os desvios eram pequenos. Eu sabia que havia irregularidades, mas convenci a mim mesma de que eram ajustes. Que havia uma explicação. Que não era meu lugar questionar. Ela parou.
Depois os valores cresceram. E eu continuei em silêncio, porque a essa altura já sabia o suficiente para me incriminar junto com ele se viesse à tona. Fiquei presa entre o medo de falar e o peso de ficar quieta. O que mudou? Você. Clarice olhou para Giovanna com uma expressão que misturava algo parecido com gratidão e vergonha na mesma medida. Quando vi aquela cena no setor de contratos, uma estagiária sendo mandada embora por tentar fazer a coisa certa, algo não me deixou mais dormir. Porque eu reconheci em você a mesma coisa que reconheci em mim mesma anos atrás, antes de ir cedendo. A recusa de abaixar a cabeça quando algo está errado. Uma pausa. Não quero ser a pessoa que ficou quieta enquanto destruíam uma empresa que um homem bom construiu a vida inteira. O silêncio que se seguiu era diferente dos silêncios anteriores. Era um silêncio limpo. O tipo que existe depois que uma verdade difícil é dita completamente e o ar da sala parece mais leve do que antes. Então me ajuda a entrar no 9º andar, disse Giovanna. Clarice assentiu. Entraram pelo estacionamento subterrâneo, usando o crachá de Clarice no acesso lateral que os funcionários mais antigos conheciam e que raramente aparecia nas rotas de segurança rotineira. Giovanna havia trocado de roupa. Nada chamativo, nada que contrastasse com qualquer pessoa que pudesse estar transitando num prédio corporativo numa manhã comum. O elevador para o 9º andar exigiu o crachá de Clarice mais uma vez. O corredor estava vazio. A sala do CEO ficava no fundo. Portas de vidro jateado com o nome do cargo em letras discretas. Clarice tinha a chave física, uma das poucas cópias que existiam desde que o sistema de fechadura havia apresentado falha técnica semanas antes e ainda não havia sido corrigido. Mais um detalhe que Renato Vasconcelos desconhecia. Entraram. A sala era exatamente o que Giovanna havia imaginado pelo que Renato demonstrava ser. Móveis pesados, iluminação calculada para impressionar, nenhum detalhe deixado ao acaso. O quadro na parede lateral direita era grande. Uma composição abstrata em tons escuros que transmitia autoridade sem dizer nada de verdadeiro. Giovanna foi direto até ele. Afastou o quadro com cuidado. O cofre estava lá. Exatamente onde o pai havia dito. Menor do que ela havia imaginado. Do tamanho de uma caixa de sapatos, embutido na parede com acabamento que o tornava praticamente invisível para quem não soubesse procurar. Você sabe a combinação? Perguntou Clarice baixo. Não, mas meu pai sabe. Giovanna tirou o celular e ligou para Augusto. 2 chamadas. Augusto atendeu na segunda. Pai, estou na frente do cofre. Preciso da combinação. Uma pausa breve do outro lado. Giovanna, eu preciso que você me prometa uma coisa antes. O quê? Que vai sair daquele prédio assim que tiver o que precisa. Sem confronto, sem enfrentamento direto. Você pega, sai e traz para mim. O resto eu resolvo. Eu prometo. Augusto deu a combinação. 6 números, a data de fundação da empresa, que ele havia usado porque era o único número que jamais esqueceria e que ninguém de fora poderia adivinhar. Giovanna inseriu a sequência. O cofre abriu. Dentro havia 3 itens. Um HD externo, um envelope menor com documentos dobrados e uma agenda de capa preta com o elástico gasto de tanto uso. Giovanna pegou tudo. Colocou na bolsa. Fechou o cofre. Recolocou o quadro. Vamos, disse. Estavam a 3 passos da porta quando o celular de Clarice vibrou. A diretora olhou para a tela. E Giovanna viu, no reflexo do vidro da janela, o rosto de Clarice mudar completamente. O que foi? Disse Giovanna, parando. É uma mensagem do sistema interno de segurança. A voz de Clarice havia perdido toda a firmeza das últimas horas. Câmera do estacionamento subterrâneo. Renato recebeu um alerta de acesso não programado. Ele sabe que estamos aqui? Não ainda. O alerta vai para o segurança primeiro. Mas se Renato estiver monitorando, quanto tempo temos? Clarice olhou para a porta, para o corredor vazio lá fora, para a bolsa de Giovanna onde estavam os documentos. Minutos, disse. Talvez menos. Giovanna olhou para a bolsa, para tudo que estava dentro dela. Cada prova, cada transferência, cada detalhe que transformava suspeita em certeza e que nas mãos certas, diante das pessoas certas, devolveria ao pai o nome que alguém havia tentado destruir, usando a própria assinatura dele como arma. Pensou em Augusto na poltrona da biblioteca,
com aquele olhar de quem envelhece não pelo tempo, mas pelo peso das traições. Apertou a alça da bolsa. Então a gente não perde mais tempo, disse, e caminhou para a porta. Saíram pelo corredor com passos firmes e controlados. Não correndo, porque correr dentro de um prédio corporativo numa manhã comum é exatamente o tipo de coisa que faz qualquer câmera registrar e qualquer segurança prestar atenção. Giovanna havia aprendido isso observando o pai negociar situações difíceis ao longo de anos. Em momentos de pressão, quem mantém o ritmo normal vence quem acelera sem direção. Clarice ia à frente. Conhecia cada câmera, cada ponto cego, cada rota que os seguranças percorriam nos primeiros horários da manhã. Dobrou à esquerda no corredor, depois à direita, passando por uma área de copa vazia que cheirava a café recém-passado e que dava acesso a uma escada de serviço que descia direto para o segundo andar. Por aqui, disse Clarice, empurrando a porta. A escada era estreita, iluminada por luz fria. Os passos das duas ecoavam no concreto enquanto desciam. No segundo andar, Clarice pausou, abriu a porta alguns centímetros e olhou para o corredor. Livre, disse. Saíram. Caminharam até o elevador social, como duas funcionárias que estavam simplesmente indo ao trabalho. O elevador abriu vazio. Entraram. Clarice pressionou o botão do térreo. As portas fecharam. Por 5 segundos, nenhuma das duas disse nada. Apenas o som mecânico do elevador descendo, o reflexo das duas mulheres no espelho metálico da porta, uma com a bolsa apertada contra o corpo, a outra com as mãos cruzadas na frente como quem precisa de algo para segurar. Conseguimos, disse Clarice baixo, como quem ainda não acredita completamente. Ainda não, respondeu Giovanna. Conseguimos sair. O que está nessa bolsa ainda precisa chegar nas mãos certas. O elevador abriu no térreo, e Renato Vasconcelos estava parado no meio do saguão. Ele não estava sozinho. Ao lado dele, o segurança-chefe do prédio, um homem alto chamado Osvaldo Meira, que trabalhava na Monteiro em Associados havia anos, e que Giovanna havia visto diversas vezes durante as semanas de estágio, sem que ele jamais tivesse notado a presença dela. Atrás dos dois, Hélio Dantas, o assessor particular do CEO, com uma pasta debaixo do braço e aquela expressão de quem chegou preparado para qualquer versão do que pudesse acontecer. Renato olhou para Giovanna. Não com surpresa. Ele já sabia que ela estava no prédio, o alerta havia chegado cedo o suficiente. Olhou com aquela expressão calculada de quem passou o trajeto inteiro até ali ensaiando como essa cena deveria terminar. Depois olhou para Clarice. E foi nesse segundo olhar que Giovanna viu o que o CEO realmente sentiu naquele momento. Não raiva de Giovanna, que era uma adversária que ele havia subestimado, mas a traição de Clarice, alguém em quem havia confiado, alguém que sabia demais e que havia escolhido o lado errado. Esse olhar durou apenas 1 segundo. Depois foi coberto pela máscara de sempre. Que conveniente, disse Renato, a voz no mesmo tom controlado de sempre. A ex-estagiária voltando para uma visita, com a diretora financeira como guia. O saguão estava parcialmente ocupado. Alguns funcionários chegando, outros já se encaminhando para os elevadores. Ninguém parou, mas alguns diminuíram o passo, captando a tensão no ar da forma instintiva que as pessoas têm quando algo está prestes a acontecer num ambiente onde as coisas normalmente seguem um roteiro. Giovanna não respondeu ao comentário. Olhou para Osvaldo Meira. Bom dia, Osvaldo. O segurança-chefe piscou. Ninguém no prédio chamava ele pelo nome no primeiro cumprimento, especialmente não com aquela naturalidade. Bom dia, respondeu por reflexo, antes de se recuperar e olhar para Renato como quem pede orientação. Essa mulher, disse Renato sem alterar o tom, acessou uma área restrita sem autorização. Quero que seja retida até que possamos verificar o que está carregando nessa bolsa. Retenção, repetiu Giovanna, olhando para Osvaldo com calma absoluta. Osvaldo, antes de tomar qualquer decisão, preciso que você saiba uma coisa. Meu nome é Giovanna Monteiro. Augusto Monteiro é meu pai, e o que está nessa bolsa pertence a ele. O saguão havia ficado mais quieto do que deveria para aquele horário. Os funcionários que diminuíram o passo haviam parado completamente. Numa daquelas situações em que o instinto humano de testemunhar algo importante vence qualquer pretexto de discrição.
Osvaldo olhou de Giovanna para Renato, de Renato para Giovanna. É verdade? Disse ele, olhando para o CEO. A pergunta era simples. Mas o fato de tê-la feito já dizia tudo sobre onde a lealdade daquele homem realmente estava, quando a situação ficava séria. Renato Vasconcelos não respondeu de imediato. E esse silêncio de 2 segundos foi o maior erro que cometeu naquela manhã. Renato, disse Hélio Dantas baixo no ombro do CEO. Talvez não seja o momento. Está bem, disse Renato, recuando meio passo com aquele controle forçado de quem percebeu que o terreno sob os pés mudou e ainda está tentando calcular para onde andar. Pode ir, mas isso não termina aqui. Eu sei, disse Giovanna. Termina no lugar certo, com as pessoas certas. Olhou para Clarice. Vamos. As duas saíram pelo portal giratório da entrada principal. O sol da manhã bateu no rosto de Giovanna quando pisou na calçada. Aquele sol de início de dia que tem uma qualidade diferente do resto, como se a luz ainda estivesse decidindo que forma tomar. Atrás delas, através do vidro da fachada, Renato Vasconcelos ficou parado no saguão, olhando para a saída. Hélio Dantas estava ao lado dele, falando baixo, mas o CEO não parecia ouvir. Parecia estar em outro lugar, calculando, reorganizando, procurando a saída num labirinto que havia construído ele mesmo e que estava pela primeira vez começando a fechar ao redor. Augusto Monteiro estava de pé quando as duas entraram pela porta da biblioteca. Não havia se sentado desde que desligou o telefone após dar a combinação do cofre para a filha. Havia ficado ali, no centro da sala, com as mãos cruzadas para trás, olhando para as estantes cheias de livros, como quem olha para tudo que construiu e tenta entender como parte disso sobreviveu ao que tentaram fazer. Quando viu Giovanna entrar com a bolsa, fechou os olhos por 1 segundo. Só 1 segundo. Está tudo aqui, disse Giovanna, colocando a bolsa na mesa e abrindo. Tirou o HD externo, o envelope e a agenda de capa preta. Colocou os 3 itens lado a lado na mesa da biblioteca, com o mesmo cuidado de quem deposita algo precioso numa superfície que merece respeito. Augusto se aproximou. Ficou olhando para os 3 itens sem tocá-los por um momento. Depois pegou a agenda. Abriu na primeira página. E o que viu ali, fosse o que fosse, porque Giovanna não conseguiu ler daquela distância, fez o homem que nunca chorava fechar os olhos de um jeito que não era contenção. Era reconhecimento. Pai, disse Giovanna, com aquela voz baixa reservada para os momentos que não comportam volume. É a letra do Renato, disse Augusto, sem abrir os olhos. Essa agenda tem anos. Ele começou antes do que eu pensava. Muito antes. Giovanna ficou quieta. Clarice, parada na entrada da biblioteca, disse apenas: Eu não sabia disso. Eu sei, respondeu Augusto, abrindo os olhos e olhando para a diretora com uma expressão que não tinha raiva. Tinha o cansaço específico de quem finalmente vê o mapa completo de algo que só conhecia em pedaços. Você não poderia saber. Nem eu sabia. Ficou folheando a agenda devagar. Cada página virada com o cuidado de quem está lendo não palavras, mas anos. Anos de confiança depositada, anos de lealdade assumida, anos de uma relação construída sobre uma base que agora revelava ser oca por baixo. Vou precisar de um advogado, disse ele finalmente, fechando a agenda. Não do escritório que trabalha com a empresa. Um externo. Alguém que não tenha nenhuma conexão com nada que o Renato possa alcançar. Já pensei nisso, disse Giovanna. Tem um nome. Augusto olhou para a filha com aquele olhar que ela conhecia desde criança. O olhar de quem está vendo não a pessoa à frente, mas tudo que essa pessoa representa. Tudo que foi investido, sofrido, esperado, e que agora estava de pé na frente dele com uma bolsa nas mãos e a coluna reta. Como você está? Perguntou ele. Não sobre a situação, sobre ela. A pergunta pegou Giovanna levemente desprevenida. Não porque fosse inesperada, mas porque havia semanas que ninguém havia feito aquela pergunta específica com aquele peso específico. Estou bem, disse depois de 1 segundo. Estou com raiva. Uma pausa. Mas estou bem. Augusto assentiu. A raiva passa, disse ele. O que você fez não passa. Fica. Mais tarde, quando Clarice havia saído para fazer contato com seu próprio advogado e Augusto havia se recolhido ao quarto para descansar,
O médico havia sido claro sobre os limites que o estado de saúde dele impunha, e Giovanna havia aprendido a respeitar esses limites sem que o pai precisasse pedir. Ela ficou sozinha na biblioteca. Sentou na poltrona do pai. Abriu o HD externo no notebook que havia pego na escrivaninha. A senha era a mesma combinação do cofre. Augusto havia dito isso enquanto subia para o quarto, dito de passagem, como quem menciona um detalhe óbvio. Os arquivos se abriram. Eram centenas de documentos, planilhas, contratos, e-mails exportados, registros de transferências. Giovanna começou a organizar mentalmente o que havia diante dela. Não como filha, não como alguém com raiva ou com medo, mas com aquela parte dela que havia sido treinada para enxergar estrutura onde outros viam caos. E foi então, na 17ª pasta do HD, que encontrou algo que não esperava. Não era um documento do Grupo Valência. Era um arquivo de áudio, com data de semanas atrás. E o nome do arquivo era uma sequência de números sem sentido aparente. O tipo de nomenclatura que alguém usa quando quer que um arquivo exista sem ser encontrado. Giovanna conectou o fone de ouvido, deu play, e ouviu a voz de Renato Vasconcelos. Inconfundível, clara, sem nenhum ruído de fundo que sugerisse que ele sabia que estava sendo gravado, dizendo o nome de alguém que Giovanna nunca havia ouvido antes. Um nome que não estava em nenhum dos documentos, em nenhum contrato, em nenhuma transferência. Um nome que, quando Giovanna pesquisou nos arquivos seguintes, aparecia conectado a algo muito maior do que desvios financeiros numa única empresa. Ela tirou o fone de ouvido devagar. Ficou em silêncio na biblioteca escura, com o reflexo da tela iluminando o rosto, ouvindo o relógio no corredor contar cada segundo com aquela precisão indiferente que os relógios antigos têm. Renato Vasconcelos não estava agindo sozinho. Nunca havia estado. O arquivo de áudio durava 11 minutos e 42 segundos. Giovanna ouviu 3 vezes. Não porque não havia entendido na primeira, mas porque havia detalhes, inflexões, pausas, escolhas de palavras, que só se revelam completamente quando o ouvido já sabe o que está procurando. Era um método que havia desenvolvido anos atrás, quando ainda estava na faculdade, e o professor de análise contratual dizia que todo documento tem 2 camadas: o que está escrito e o que quem escreveu não percebeu que estava revelando. O mesmo valia para conversas gravadas. Na primeira escuta, ouviu os fatos. Na segunda, ouviu a dinâmica entre as 2 vozes. Renato falando com a naturalidade de quem está entre iguais, o que significava que a pessoa do outro lado tinha tanto ou mais poder do que ele. Na terceira escuta, ouviu o medo. Porque havia um momento exatamente no minuto 7, em que Renato Vasconcelos, o homem que mandava pessoas embora sem piscar, que controlava ambientes inteiros pela força da própria presença, baixava a voz de um jeito que não era discrição, era submissão. E a voz do outro lado, naquele momento, dizia apenas: "Você cuida da sua parte, eu cuido do resto. E Renato, não me faça lembrar porque você precisa de mim." O nome dito naquela conversa era Décio Fontana. Giovanna digitou o nome no notebook. Os resultados apareceram em segundos, porque Décio Fontana não era um nome obscuro. Era o tipo de nome que aparece em colunas de negócios, em listas de conselhos de administração, em fotos de eventos corporativos onde as pessoas importantes ficam no centro e os outros se organizam ao redor como se a gravidade funcionasse diferente perto de certa gente. Sócio majoritário de um grupo de investimentos chamado Fontana Capital. Conselheiro de 3 empresas de grande porte. Homem discreto. O tipo de discrição que não é humildade, mas estratégia. Que não aparece nas manchetes porque prefere aparecer nas decisões. E havia uma conexão que Giovanna encontrou na 5ª página de resultados, num artigo de uma publicação especializada de alguns anos atrás, mencionada de passagem como contexto histórico de uma negociação maior. Décio Fontana havia tentado adquirir a Monteiro em Associados. Havia anos, quando a empresa ainda estava crescendo e Augusto havia recusado a oferta sem titubear, dizendo publicamente que não havia valor monetário capaz de transformar o que havia construído em ativo de terceiros. A recusa havia sido educada na forma, mas definitiva no conteúdo. E aparentemente Décio Fontana não havia esquecido. Giovanna fechou o notebook.
Ficou olhando para a parede da biblioteca por um longo tempo, organizando internamente a arquitetura do que havia descoberto. Não era apenas um CEO corrupto desviando dinheiro por ganância própria. Era um plano construído com paciência, anos de paciência, para enfraquecer a empresa por dentro, criar uma estrutura de desvios que comprometesse a reputação de Augusto, e no momento certo, quando a Monteiro em Associados estivesse suficientemente fragilizada, surgir como comprador de uma empresa que ninguém mais conseguia sustentar, elegante, frio e completamente dependente de que ninguém dentro da empresa tivesse coragem suficiente para olhar na direção certa. Ninguém havia olhado, até uma estagiária com documentos nas mãos ser mandada embora num setor de contratos numa manhã comum. Na manhã seguinte, Giovanna entrou no quarto do pai antes que ele acordasse. Sentou na cadeira perto da cama, a mesma cadeira que havia sido dela durante anos de infância, quando adoecia e Augusto ficava acordado do lado lendo em voz alta até ela dormir. O quarto tinha aquela luz específica de manhã cedo, dourada e oblíqua, que entrava pela fresta da persiana e desenhava listras no assoalho. Quando Augusto abriu os olhos, encontrou a filha olhando para ele com uma expressão que ele reconheceu. "Você descobriu alguma coisa", disse, antes de se sentar. "Décio Fontana", respondeu ela. O nome levou 2 segundos para aterrissar completamente. Giovanna viu o exato momento em que chegou. Não pelo susto, mas pelo oposto do susto. Pela confirmação silenciosa de quem ouve um nome que havia intuído, mas esperava nunca confirmar. "Você sabia", disse Giovanna. "Suspeitava", corrigiu Augusto, se sentando devagar na cama. "Depois que os números começaram a não fechar, pensei em todos que tinham motivo. O nome do Fontana apareceu nessa lista desde o começo, mas suspeita sem prova não é nada. Agora temos prova." Giovanna colocou o notebook sobre a cama e deu play no arquivo de áudio. Augusto ouviu em silêncio com os cotovelos nos joelhos e o rosto levemente inclinado para a frente. A postura de quem está recebendo uma informação importante e recusa deixar que o peso emocional interfira na absorção dos fatos. Quando o áudio terminou, ficou em silêncio por quase 1 minuto. 11 minutos, disse finalmente. 11 minutos e 42 segundos, confirmou Giovanna. É suficiente? Com o restante do HD, os documentos do cofre e o depoimento da Clarice, disse Giovanna, com aquela precisão que não era frieza, era foco. É mais do que suficiente. Um advogado competente constrói um caso sólido com metade disso. Augusto olhou para a filha. Não com o olhar do pai avaliando a filha, com o olhar de alguém que está vendo, talvez pela primeira vez com toda a clareza, o que a pessoa à sua frente se tornou, enquanto ele não estava prestando atenção da forma devida. Você foi lá dentro, disse ele. A voz estava baixa. Sozinha. Semanas naquele andar, sem que ninguém soubesse quem você era. Uma pausa. Eu não devia ter pedido isso. Você pediu a pessoa certa, disse Giovanna. Sim. Augusto colocou a mão no ombro da filha por um momento. Mas ainda não devia ter pedido. Era o tipo de coisa que só um pai diz. E que só uma filha entende completamente. Não pelas palavras, mas pelo peso de tudo que carregam juntos há tempo demais para ser contado. O advogado que Giovanna havia mencionado se chamava Braulio Sampaio. Não era um nome famoso. Não tinha escritório em torre de vidro nem foto em capa de revista especializada. Trabalhava num conjunto comercial de médio porte no centro da cidade, com uma equipe pequena e uma reputação construída não em visibilidade, mas em resultados, especificamente em casos de crimes corporativos, onde os réus tinham dinheiro suficiente para tornar qualquer processo complicado. Giovanna o conhecia há anos. Havia cruzado com ele numa situação profissional anterior, antes de qualquer coisa que viesse depois, e havia guardado o contato com aquele instinto de quem reconhece competência quando encontra, independente do contexto. Chegaram ao escritório de Braulio com o HD externo, os documentos do cofre, o envelope de Clarice e o notebook com o arquivo de áudio. Clarice os encontrou lá. Havia chegado antes, como combinado, para adiantar o contexto com o advogado. Braulio Sampaio era um homem de gestos econômicos e atenção absoluta. Ouviu tudo sem interromper.
Tomou notas num bloco físico com uma caneta que parecia ter sido usada centenas de vezes e só fez perguntas quando cada pessoa havia terminado completamente de falar. Quando terminou de ouvir, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "O áudio é a peça central." Olhou para Giovanna. "Você sabe como foi gravado?" "Não." "Estava num HD que pertencia ao Renato, guardado num cofre que só ele e meu pai sabiam que existia. Isso é relevante para a cadeia de custódia. Precisamos estabelecer como chegou até o HD antes de qualquer apresentação formal." Braulio anotou algo. "A falsificação da assinatura é o segundo elemento mais importante. Com um perito grafotécnico idôneo, isso se desfaz rapidamente. A questão é que o Fontana vai tentar criar ruído em torno de cada prova antes que chegue a uma mesa oficial." "Quanto tempo precisamos?" perguntou Augusto. "Para construir o caso de forma que não haja espaço para contestação?" Braulio considerou. "Dias, não semanas. Cada hora que passa é uma hora que o outro lado tem para agir." "O Renato já sabe que perdemos o conteúdo do cofre," disse Clarice. "Quando perceber o que estava lá dentro, vai entender que o tempo que tem é curto." "Então o nosso também é," disse Braulio se levantando. "Preciso que vocês me deixem trabalhar." Saindo do escritório de Braulio, já no meio da tarde, Giovanna e Augusto caminharam pelo quarteirão em silêncio por alguns minutos. Era uma daquelas tardes que a cidade às vezes oferece sem aviso. Temperatura equilibrada, vento suave, a luz dourada que torna qualquer calçada um pouco mais habitável do que o normal. As pessoas passavam ao redor sem olhar para eles. Um casal de idosos na mesa de um café na esquina. Uma criança puxando a mão da mãe na direção de uma vitrine. O barulho distante de uma obra que pontuava o silêncio sem quebrá-lo. "Tem uma coisa que não te contei," disse Augusto, depois de um tempo. Giovanna esperou. Quando o Fontana fez a oferta anos atrás, o pai falou devagar, como quem percorre uma estrada que conhece, mas que ainda guarda alguma pedra no caminho. Não foi só uma oferta de compra. Ele veio pessoalmente. Ficamos sentados na sala de reuniões por 2 horas. E no final, quando eu recusei, ele disse uma coisa que eu guardei, mas nunca levei completamente a sério. "O que disse?" Disse: "Augusto, empresas que não se vendem costumam se perder de outras formas." Giovanna parou de caminhar, virou para o pai. "Você nunca me contou isso." "Na época pareceu apenas o amargo de quem perdeu uma negociação," disse Augusto. "Hoje parece outra coisa. Parece uma declaração," disse Giovanna. "Parece um plano." Ficaram parados na calçada, pai e filha, com o movimento da cidade ao redor e aquele peso específico de quando uma peça que faltava finalmente revela que sempre esteve ali, apenas escondida no lugar errado. Giovanna pensou em tudo que havia custado chegar até aquele ponto. Nas semanas de invisibilidade no 11º andar, nos documentos que fingiu não entender. Na manhã em que Renato Vasconcelos apontou o dedo para ela e disse palavras que eram para diminuir e que, na prática, haviam colocado em movimento exatamente o que ele mais queria evitar. Pensou que havia um tipo de ironia que só a vida consegue construir com essa precisão. "Pai", disse ela. "Sim, isso termina." Não era uma promessa emocional, era uma afirmação técnica, do tipo que ela fazia quando tinha certeza absoluta do que estava dizendo. "Temos o áudio, temos a falsificação, temos as transferências, temos o depoimento da Clarice e temos o Braulio." Augusto olhou para a filha por um longo momento. "Você sabe o que mais me dói em tudo isso?" disse ele. "O quê?" "Não é o dinheiro, não é a empresa." Ele fez uma pausa. "É que eu olhei para o Renato durante anos e vi um filho, não de sangue, mas da forma que importa. Alguém que você cria, em quem você investe, a quem você abre portas que não existiriam sem você. E descobrir que tudo que ele construiu aqui estava sendo usado para me destruir." A voz falhou. Só por um segundo. Augusto a recompôs com a rapidez de sempre. Mas aquele segundo foi suficiente para Giovanna entender que havia feridas no pai que os documentos do cofre não cobriam. Que a traição de Renato Vasconcelos não era só corporativa, era pessoal, íntima, do tipo que deixa marca não no balanço financeiro, mas em como uma pessoa passa a olhar para as outras dali em diante. Ela colocou a mão no braço do pai. Não disse nada, porque havia momentos em que a presença vale mais do que qualquer palavra que pudesse ser escolhida.
Ficaram assim por um instante, pai e filha numa calçada comum, com o peso de tudo que ainda estava por vir e a clareza de que, pela primeira vez desde que aquela história havia começado, estavam do lado certo de cada prova que precisavam ter. Quando Giovanna tirou a mão e retomou o passo, o celular vibrou. Era uma mensagem de Braulio Sampaio. 5 palavras. Precisamos nos reunir, agora. Urgente. Giovanna mostrou a tela para o pai. Augusto leu, assentiu. E os dois voltaram pelo mesmo caminho que haviam vindo, com o passo mais rápido desta vez. Porque quando um advogado como Braulio Sampaio usa a palavra urgente, não é retórica. É sinal de que algo mudou. Braulio Sampaio estava de pé quando entraram. Não era o tipo de homem que ficava de pé por agitação. Era metódico, controlado, do tipo que pensa 3 vezes antes de qualquer gesto. Por isso, vê-lo de pé no centro do próprio escritório com a gravata levemente afrouxada e o bloco de notas aberto na mão, foi o primeiro sinal de que o que estava por vir era sério. Sentem, disse ele, apontando para as cadeiras sem rodeio. Giovanna e Augusto sentaram. Clarice já estava lá, numa cadeira no canto, com as mãos no colo e uma expressão que confirmava que havia sido ela a trazer a informação que gerou a mensagem urgente. Pode falar, disse Augusto. Braulio colocou o bloco sobre a mesa e olhou para os dois com aquela objetividade de quem respeita os clientes o suficiente para não amenizar o que precisa ser dito. Renato Vasconcelos entrou em contato com um juiz vinculado ao Tribunal Comercial desta cidade. Uma pausa de 1 segundo. Não diretamente. Por meio de um intermediário. Alguém que transita entre os dois mundos há anos e que, até hoje, havia mantido esse trânsito suficientemente discreto para não levantar bandeiras. O código de 3 letras, disse Giovanna. Braulio olhou para ela. Como você sabe? No HD havia registro de uma segunda ligação que Renato fez na mesma noite em que descobriu minha identidade. O número estava salvo com 3 letras, não nome, código. O intermediário se chama Saulo Breves, disse Braulio. Advogado de carreira, formalmente aposentado, informalmente ainda muito ativo nos bastidores. Tem relacionamentos construídos ao longo de décadas com figuras do sistema judicial. O advogado cruzou os braços. O contato que Renato fez por meio do Saulo tinha um objetivo específico: obter uma liminar de urgência que bloqueie qualquer processo contra a Monteiro em Associados e seus dirigentes sob a alegação de que as provas foram obtidas de forma ilegal. A entrada no cofre, disse Giovanna. Exatamente. A estratégia deles é simples e eficiente se executada antes que a gente chegue primeiro. Contestar a cadeia de custódia de cada prova, especialmente o HD, e os documentos físicos, alegando invasão de propriedade privada. Se conseguirem eliminar antes que eu protocole o processo, tudo o que vocês trouxeram do cofre pode ser declarado inadmissível. Augusto ficou em silêncio por alguns instantes. Depois perguntou, com aquela voz que não subia mesmo quando o assunto justificava. Quanto tempo temos? Se o Saulo Breves está movendo isso agora, respondeu Braulio. Horas, não dias. O que se seguiu foram as 3 horas mais intensas que Giovanna havia vivido desde que pisou pela primeira vez no 11º andar da Monteiro em Associados, fingindo ser apenas uma estagiária. Braulio montou uma força-tarefa dentro do próprio escritório. 2 associados foram chamados com urgência. Uma mulher chamada Petra Cavalcante, especialista em direito corporativo, e um homem mais jovem, chamado Danilo Fonseca, que dominava a perícia digital com uma fluência que transformava qualquer HD em livro aberto. Danilo trabalhou no arquivo de áudio por 40 minutos, estabelecendo a cadeia técnica de origem do arquivo, metadados, registro de criação, histórico de acessos. Tudo que provava que o arquivo existia no HD antes de qualquer contato com Giovanna e que havia sido criado pelo próprio sistema do dispositivo, não inserido externamente. Isso derruba o argumento de fabricação, disse ele, sem levantar os olhos da tela. O arquivo tem assinatura digital de origem que é impossível de falsificar retroativamente. E a cadeia de custódia do HD em si? Perguntou Braulio. O HD saiu de um cofre instalado originalmente pelo Sr. Augusto Monteiro, disse Danilo. A propriedade do equipamento é tecnicamente do dono da empresa, não do ocupante temporário do cargo.
Petra Cavalcante levantou os olhos do contrato que analisava. Temporário é a palavra exata. Renato Vasconcelos é presidente executivo por delegação. A propriedade da empresa e todos os seus ativos físicos, incluindo instalações e equipamentos, pertence ao acionista controlador. Ela olhou para Augusto. Que é o senhor? Então a entrada no cofre não foi invasão, disse Giovanna. Foi recuperação de patrimônio próprio, confirmou Petra, com testemunha presente. Um olhar para Clarice. O que fortalece ainda mais. Pela primeira vez naquela tarde, algo no rosto de Braulio relaxou meio tom. Vamos protocolar agora, disse ele, antes que o Saulo Breves chegue ao juiz. Enquanto a equipe de Braulio trabalhava, Giovanna saiu para o corredor. Precisava de 5 minutos. Não de descanso. De silêncio. O tipo de silêncio que não existe dentro de um ambiente onde todo mundo está em movimento acelerado e o ar parece ter uma voltagem diferente do normal. Encostou na parede do corredor e ficou olhando para o teto por um momento. O celular vibrou. Era uma mensagem de um número que ela reconheceu imediatamente. Fernanda Siqueira, a coordenadora do setor de contratos. Aquela que havia ficado imóvel na manhã da demissão, que não havia dito uma palavra quando Renato apontou o dedo e mandou Giovanna embora. A mensagem dizia: eu sei que não fiz nada naquele dia. Me arrependo. Se precisar de alguém que estava lá e viu tudo, pode contar comigo. Giovanna ficou olhando para aquelas 2 linhas por um tempo que foi mais longo do que o necessário para lê-las. Pensou em Fernanda parada atrás da mesa, olhando para a pasta com uma intensidade artificial. Pensou em Tiago Romeu com os olhos fixos na tela do computador. Em Sônia Parede com as mãos paralisadas no teclado. Em Osvaldo Meira, o segurança-chefe que havia piscado quando ela disse o próprio nome no saguão, não de surpresa, mas de reconhecimento tardio de algo que ele deveria ter questionado antes. Pessoas comuns, em situações que exigiam mais do que tinham disponível naquele momento. Giovanna entendeu aquilo. Não porque aprovava o silêncio, mas porque havia aprendido, da forma mais cara possível, que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E nem todo mundo encontra esse ponto ao mesmo tempo. Respondeu: obrigada. Vou precisar sim. Guardou o celular e voltou para dentro. O protocolo foi feito às 4 da tarde. Braulio Sampaio entrou pessoalmente com os documentos. O processo formal contra Renato Vasconcelos por desvio de recursos, uso de empresa fantasma, falsificação de assinatura e associação com terceiro para fins de aquisição fraudulenta de patrimônio empresarial. Décio Fontana estava nominalmente incluído como coautor, com o áudio como prova principal da articulação entre os dois. 2 horas depois, chegou a informação de que a liminar solicitada pelo intermediário Saulo Breves havia sido negada pelo próprio juiz a quem foi direcionada, que ao receber o pedido e verificar que um processo já havia sido protocolado formalmente contra as mesmas partes, devolveu o pedido sem análise de mérito. Braulio comunicou isso pessoalmente, com uma concisão que dizia mais do que qualquer comemoração. Chegamos primeiro. Naquela noite, Augusto Monteiro pediu para jantar em casa. Não num restaurante, não numa comemoração formal. Em casa, na mesa da cozinha, com Dorival preparando o que havia disponível na despensa e a televisão desligada e as janelas abertas para o vento da noite. Giovanna sentou de frente para o pai. Clarice havia voltado para a própria casa. Braulio havia garantido que ela estava segura e que seu depoimento formal seria colhido nos dias seguintes com todas as proteções legais necessárias. Eram apenas os dois. Augusto comeu pouco, como havia comido pouco nos últimos meses. Giovanna notou isso sem comentar. Havia aprendido a observar o pai sem que ele percebesse, porque Augusto Monteiro era do tipo que minimizava qualquer coisa relacionada ao próprio corpo para não preocupar quem estava por perto. Mas os olhos não mentiam. E os olhos do pai estavam cansados de um jeito que ia além daquele dia, além daquela semana, além de tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Pai, disse Giovanna, quando os pratos já estavam afastados, e o silêncio havia se instalado com aquela qualidade específica das noites dentro de uma casa que já viveu muito. Você precisa voltar ao médico. Augusto não respondeu imediatamente. Pegou o copo de água, bebeu devagar.
Colocou de volta na mesa com aquele gesto cuidadoso que as pessoas desenvolvem quando alguma coisa dói e elas não querem que o movimento revele. Semana que vem, disse ele. Não, amanhã. Ele olhou para a filha. Havia uma negociação silenciosa naquele olhar. O tipo que só existe entre pessoas que se conhecem fundo o suficiente para que as palavras sejam quase secundárias. Augusto pesando o quanto valia resistir. Giovanna deixando claro, sem agredir, que não havia espaço para resistência naquele ponto específico. Amanhã, concordou ele por fim. Giovanna assentiu. Depois de uma pausa que tinha a textura das coisas importantes ditas de forma simples. Você sabe que sua mãe teria ficado muito orgulhosa, disse Augusto. A voz estava baixa, não quebrada, mas carregava tudo que palavras simples carregam quando vêm de um lugar verdadeiro. Não pelo que você descobriu, não pelas provas, mas pela forma. Pelo fato de ter entrado naquele prédio, ter sido tratada como invisível e ter continuado sendo exatamente quem é. Giovanna sentiu algo apertar no peito. Aquele aperto específico que não é tristeza, mas é parente próximo dela. A saudade de alguém que não está mais, chegando sempre pela porta dos fundos, sempre quando menos se espera, sempre com aquela mistura de dor e gratidão que não tem nome exato em nenhuma língua. Eu sei, disse ela, depois de um momento. Eu sinto ela às vezes. Nos momentos que importam. Augusto olhou para a filha com aqueles olhos que eram ao mesmo tempo os olhos de um pai e os olhos de alguém que já viveu o suficiente para saber o valor exato de um momento como aquele. Eu também, disse ele. Ficaram em silêncio por um tempo. O vento entrava pela janela aberta, trazendo o cheiro da rua arborizada e o som distante da cidade que não dormia. O relógio no corredor marcava cada segundo com aquela constância indiferente dos objetos que atravessam gerações sem perceber. E então o celular de Giovanna vibrou sobre a mesa. Era Braulio. Uma ligação, não mensagem, o que significava que não cabia em texto. Ela atendeu. Giovanna, disse o advogado com aquela voz que tinha aprendido a calibrar para não alarmar desnecessariamente e que agora carregava alguma coisa que não era alarme, mas era próximo disso. Décio Fontana pediu uma reunião. Giovanna ficou imóvel. Quando? Amanhã cedo, por meio do próprio advogado dele, formalmente com protocolo de mediação. Ele quer sentar antes que o processo avance. Ele está com medo, disse Giovanna. Está, confirmou Braulio. E quando pessoas como o Fontana ficam com medo, elas fazem uma de duas coisas. Recuam completamente ou dobram a aposta. Preciso que você e seu pai decidam se querem sentar nessa mesa. Giovanna olhou para Augusto, que havia ouvido o suficiente pelo tom da conversa para entender o contorno do que estava sendo dito. O pai encontrou os olhos da filha e fez um gesto pequeno, uma inclinação mínima da cabeça que significava, em toda a linguagem silenciosa que os dois haviam construído ao longo de uma vida: você decide. Giovanna respirou fundo. Pensou em tudo que havia custado chegar até aquele ponto. Nas semanas carregando documentos pelo 11º andar, sem que ninguém perguntasse seu nome. Na manhã em que um homem apontou o dedo para ela e disse palavras projetadas para diminuir, e que na prática haviam acendido exatamente o que ele precisava que permanecesse apagado. Pensou que havia chegado a hora de sentar na mesa certa, com as provas certas, do lado certo. Diz pro advogado dele, disse ela, com aquela voz herdada do pai, direta e sem ornamento, que a gente aceita, mas as condições são nossas. Não dele. A reunião de mediação aconteceu num escritório neutro. Não na Monteiro em Associados, não no escritório de Braulio, não em qualquer território que pertencesse a um dos lados. Um espaço empresarial no centro da cidade, com sala de reunião reservada, mesa longa, cadeiras iguais para todos. Aquela igualdade artificial que os ambientes neutros tentam criar e que nunca engana completamente quem senta neles. Décio Fontana chegou antes. Giovanna notou isso quando entrou com Augusto e Braulio. O empresário estava sentado no lado oposto da mesa de terno escuro, com 2 advogados ao lado e uma expressão que havia sido cuidadosamente construída para transmitir controle. Mas havia um detalhe que aquela expressão não conseguia esconder para quem sabia olhar. Os dedos da mão direita levemente fechados sobre a mesa, abrindo e fechando num ritmo que ele provavelmente não sabia que estava fazendo.
Era o gesto de alguém que estava com medo e estava gastando energia demais tentando não mostrar. Augusto Monteiro entrou na sala e olhou para Décio Fontana pela primeira vez em anos. Os dois homens se encararam por um momento que durou mais do que qualquer protocolo de reunião prévia. Não havia cumprimento, não havia gesto. Apenas o reconhecimento silencioso de duas pessoas que já estiveram do mesmo lado e que o tempo e as escolhas colocaram em lados opostos de uma mesa que nenhuma delas havia planejado ocupar dessa forma. Braulio abriu a pasta e tomou a palavra antes que qualquer outra pessoa pudesse estabelecer o tom. Meu cliente não está aqui para negociar a existência das provas, disse ele com aquela clareza cirúrgica que era sua marca. Está aqui para ouvir o que o Sr. Fontana tem a propor antes que o processo siga seu curso natural. O que significa que o tempo desta reunião é limitado e o conteúdo precisa ser objetivo. O advogado principal de Fontana, um homem de cabelos brancos chamado Armando Quelhas, com o tipo de postura que vem de décadas de tribunais, abriu a própria pasta. Meu cliente reconhece que houve irregularidades na condução das operações da Monteiro em Associados, começou Armando, com a voz modulada de quem escolheu cada palavra com antecedência de horas. E está disposto a... Com licença, disse Augusto. Todos olharam para ele. Era a primeira vez que Augusto Monteiro falava desde que havia entrado na sala. E havia algo na voz dele que fez até Braulio pausar. Não porque foi alto, não porque foi agressivo. Pelo contrário, foi baixa, controlada, carregada com o peso específico de um homem que construiu algo real ao longo de uma vida inteira e que está olhando para quem tentou destruir isso. Décio, disse Augusto, ignorando os advogados e olhando diretamente para o homem à sua frente. Você me disse uma vez que empresas que não se vendem costumam se perder de outras formas. Lembra? Fontana não respondeu, mas os dedos pararam de abrir e fechar. Eu levei anos pensando nessa frase, continuou Augusto. Primeiro achei que era o amargor de quem perdeu uma negociação. Depois, quando as coisas começaram a desmoronar, achei que era uma ameaça que eu havia levado levianamente. Uma pausa que pesava. Mas sabe o que eu entendo agora? Que era insegurança. Que um homem que precisa destruir o que não consegue comprar não é poderoso. É pequeno. E passou anos gastando energia, dinheiro e pessoas reais tentando provar que não é. O silêncio na sala tinha uma qualidade densa. Os dois advogados de Fontana olhavam para a mesa. Armando Quelhas tinha a caneta suspensa no ar, esquecida. Décio Fontana olhou para Augusto por um longo momento. E então, pela primeira vez naquela reunião, a máscara saiu. Não toda, mas o suficiente para revelar embaixo dela não o vilão calculista, mas algo mais humano, e por isso, mais perturbador. Um homem que havia feito escolhas irreversíveis e que estava, naquele instante, entendendo o tamanho exato do que custaram. O que você quer, Augusto? Disse ele. A voz havia perdido o verniz. Quero que o processo siga, respondeu Augusto. Quero que cada irregularidade seja formalmente reconhecida. Quero que meu nome... Ele pausou. E a assinatura que colocaram no meu nome sem minha autorização seja publicamente limpa. Outra pausa. E quero que você, Décio, responda pelo que fez. Não para mim, para o sistema que você usou como ferramenta achando que era imune a ele. Fontana ficou em silêncio. Braulio fechou a pasta. A reunião durou mais 40 minutos. Armando Quelhas fez contrapropostas. Braulio as analisou e rejeitou as que não serviam. Giovanna ficou em silêncio durante quase todo esse tempo, observando, registrando, intervindo em 2 momentos específicos com precisão que fez Armando Quelhas olhar para ela com uma atenção que não havia trazido para a reunião. Quando saíram, o acordo estava desenhado. Fontana cooperaria com a investigação em troca de consideração na sentença. Renato Vasconcelos, que havia tentado contato com o advogado de Fontana durante a madrugada e havia sido ignorado, estava formalmente sozinho no processo, abandonado pelo próprio arquiteto do plano no momento em que o plano desmoronou. Na calçada, Braulio apertou a mão de Augusto e disse apenas: "Foi bem." Augusto assentiu. Olhou para a filha. Giovanna estava olhando para o prédio à frente. Não o prédio da reunião. Um prédio qualquer, anônimo, com janelas que refletiam o céu da manhã. Olhando não para o prédio, mas para algum ponto além dele.
com aquela expressão de quem está terminando de processar algo que começou há muito tempo. Semanas depois, Renato Vasconcelos foi formalmente afastado do cargo. Hélio Dantas, o assessor particular, prestou depoimento voluntário em troca de imunidade, revelando detalhes operacionais do esquema que complementaram cada lacuna que ainda existia no processo. Saulo Breves, o intermediário, foi indiciado separadamente por tentativa de interferência judicial. Oswaldo Meira, o segurança-chefe que havia piscado no saguão quando Giovanna disse o próprio nome, procurou Braulio Sampaio por conta própria 2 dias depois do protocolo. Levou consigo registros de câmera que havia preservado. Imagens do dia da demissão. Imagens do acesso de Renato ao 9º andar em horários fora do padrão. Imagens que ele havia guardado sem saber exatamente por quê, mas que o instinto havia dito para não apagar. Eu sabia que algo estava errado, disse ele na reunião com o advogado. Não sabia o tamanho, mas sabia. Clarice Borba prestou depoimento formal com todas as proteções legais que Braulio havia garantido. Seu testemunho foi, nas palavras do próprio advogado, a coluna vertebral do processo, detalhado, cronológico, corroborado por cada documento do envelope que havia carregado até a casa dos Monteiro naquela noite de vento. No setor de contratos do 11º andar, Fernanda Siqueira reuniu a equipe 2 dias após o afastamento de Renato. Tiago Romeu e Sônia Parede estavam presentes. Não havia pauta formal. Era apenas o tipo de reunião que acontece quando um grupo de pessoas que ficou em silêncio durante algo errado precisa encontrar um jeito de retomar o próprio respeito. Fernanda disse apenas: "A gente não fez o suficiente naquele dia. Isso não muda. Mas o que fazemos agora, muda." Ninguém discordou. Augusto foi ao médico no dia seguinte à reunião de mediação, como havia prometido. Os exames confirmaram o que o médico já havia dito meses antes. Não havia piora significativa, mas havia necessidade de acompanhamento rigoroso e redução de estresse. O médico usou essa expressão com a seriedade de quem já disse isso antes e sabe que desta vez precisa ser ouvido. Augusto ouviu, não porque havia mudado radicalmente, mas porque havia uma filha do outro lado da mesa do consultório que o olhava com aquele olhar que não pedia, não exigia, não manipulava. Simplesmente estava presente com tanta nitidez que ignorar era impossível. No caminho de volta, sentados no banco traseiro do carro, enquanto Dorival dirigia pelas ruas arborizadas, Augusto pegou a mão da filha. Não disse nada por um longo tempo. Depois: "Eu errei em muita coisa", disse ele. "Em confiar sem questionar. Em me afastar sem garantir que as pessoas certas estavam protegidas. Em achar que construir algo sólido era proteção suficiente contra quem decide atacar por baixo. Pai, deixa eu terminar." A voz era suave. "Eu errei. E você entrou naquele prédio. Carregou documentos. Foi tratada como se não existisse. Foi mandada embora na frente de todo mundo. E em nenhum momento perdeu quem você é." Ele apertou a mão dela. "Isso não veio de mim. Isso é seu. Foi sempre seu." Giovanna sentiu as lágrimas chegarem sem pedir licença. Não tentou segurar. Deixou. Porque havia momentos em que segurar é desperdício. E aquele era um dos momentos em que a única resposta honesta para o que se sente é simplesmente sentir. Dorival, no banco da frente, olhou discretamente pelo retrovisor. E teve o bom senso e a delicadeza de não dizer absolutamente nada. Algum tempo depois, numa manhã comum de semana, Giovanna Monteiro entrou no prédio da Monteiro em Associados pela entrada principal. Não pelo acesso de serviço. Não pelo estacionamento subterrâneo. Pela entrada principal com as portas de vidro que refletiam a cidade inteira antes de abrir, com o saguão de mármore que cheirava a ar-condicionado e café e papel, o cheiro específico de um lugar que funciona, que respira, que continua. O segurança da recepção a cumprimentou pelo nome. Ela respondeu pelo nome dele. No elevador, 2 funcionários que ela não conhecia comentavam sobre uma reunião de equipe. Uma moça jovem, com uma pilha de pastas nos braços, entrou no último segundo antes das portas fecharem e murmurou um pedido de desculpas que ninguém havia cobrado. Giovanna sorriu para ela. Um sorriso pequeno, espontâneo, sem contexto que a moça pudesse decifrar. O 12º andar estava diferente. Não fisicamente. Os mesmos móveis, o mesmo carpete,
as mesmas paredes de vidro. Mas havia uma temperatura diferente no ambiente. O tipo de temperatura que um lugar adquire quando algo que pesava é removido e o ar ainda está aprendendo a ocupar o espaço que ficou. Clarice Borba estava na sala dela quando Giovanna passou pelo corredor. Levantou os olhos, acenou com a cabeça. Um gesto simples que carregava tudo o que havia acontecido entre as duas sem precisar de palavra nenhuma. Giovanna acenou de volta. A sala que havia pertencido a Renato Vasconcelos estava vazia. A placa com o cargo havia sido retirada. A porta estava aberta. E pela janela enorme que mostrava a cidade, a luz da manhã entrava sem obstáculo, desenhando um retângulo claro no carpete escuro. Giovanna parou na porta por um momento. Olhou para aquele espaço sem raiva, sem triunfo, sem nenhuma das emoções que as histórias de vingança costumam reservar para esse tipo de cena. Sentiu algo mais silencioso e mais verdadeiro. A sensação de que algumas histórias não terminam com explosão. Terminam com clareza, com o simples reconhecimento de que o que precisava ser feito foi feito, e que o mundo do outro lado disso é diferente do mundo de antes. Não melhor em tudo, não sem cicatrizes, mas mais honesto. Continuou pelo corredor e entrou na sala do conselho, onde Augusto Monteiro a esperava sentado na cabeceira. Não na poltrona da biblioteca desta vez, não no banco do consultório médico, não no banco traseiro do carro, na cabeceira da mesa que havia construído, da empresa que havia criado, do lugar que era dele e que havia custado mais do que qualquer balanço financeiro poderia registrar para continuar sendo. Ao lado de Augusto estava Braulio Sampaio, com a pasta aberta e a caneta na mão. E ao longo da mesa, rostos que Giovanna foi reconhecendo um a um: Clarice Borba, Petra Cavalcante e 3 outros nomes que Braulio havia indicado para compor uma diretoria transitória enquanto a reestruturação acontecia. Fernanda Siqueira estava lá também, não como diretora, mas como a pessoa que conhecia o setor de contratos melhor do que qualquer um e que havia se apresentado quando chegou a hora de quem sabe fazer o que precisa ser feito. Giovanna se sentou à direita do pai. Augusto olhou para ela por um segundo antes de começar a reunião. Um segundo que durou o tempo exato de uma vida inteira, passando entre 2 pessoas que se conhecem fundo o suficiente para que um segundo seja suficiente. Depois olhou para a mesa. "Vamos começar", disse ele. Mais tarde, quando a reunião havia terminado e o prédio estava esvaziando no ritmo do fim de tarde, Giovanna ficou sozinha na sala do conselho por alguns minutos. Ficou olhando pela janela para a cidade lá embaixo. A mesma cidade que havia visto do 11º andar durante semanas, carregando documentos que fingia não entender. A mesma cidade que Augusto havia olhado por décadas, construindo algo que valia mais do que o que podia ser comprado. Pensou numa coisa que o pai havia dito semanas atrás, na cozinha, no jantar simples depois de um dos dias mais pesados de todos. Dignidade não faz barulho quando chega, mas todo mundo sente quando ela entra num ambiente. Giovanna havia passado semanas sendo invisível naquele prédio. Havia sido mandada embora com 3 palavras jogadas como se ela não valesse mais do que o incômodo que causava. Havia saído pela porta carregando mais do que qualquer um imaginava, e voltado pelo caminho certo, com as provas certas, no momento certo. Não porque queria provar algo, mas porque havia uma empresa que o pai construiu a vida inteira, uma verdade que precisava ser dita, e uma pessoa que sabia como dizê-la. Às vezes a vida coloca a pessoa certa no lugar que parece errado. Não por acaso, por necessidade. E quando essa pessoa tem raízes fundas o suficiente para não ser derrubada pelo peso do que enfrenta, o que parecia o pior momento possível se transforma, com o tempo e com coragem, no ponto exato onde tudo começa a mudar. Giovanna se afastou da janela, pegou a bolsa, apagou a luz da sala do conselho e saiu, com a coluna reta, o passo firme e o nome do pai gravado na fachada lá fora, como havia sido desde sempre. Só que desta vez, esse nome estava limpo, e parte disso era dela. Te lo dan cuando abres más de 150 cofres. Ah, bueno, pero en un segundo ya se pasaba el Minecraft. No, pero está bien, no, mira, con la comida, con los ingredientes yo Te lo traje estoy...
Te lo traje para que cuando lo veas me recuerdes. No, no va a pasar, no te voy a recordar con eso. Yo voy a decir, ¡ay, el que me dijo mascota! Cuando vea eso, así que mejor llévatelo para tu casa. Pero te traje un cuerno y todo. Mira, agradezco el cuerno. Me da más personalidad. Sí, 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 lo sí. entiendo. Lo demás no, lo demás es avaricia. Lo demás es demasiado. Así que aprovecha, No mira. lo puedo quitar. Aprovecha que estamos en paz. Aprovecha que acepté tu trueque a NPC. Y que quede ahí, ¿ok? Mira, te lo voy a poner aquí encima de la mesa para que te ilumine, porque me da tristeza que estés así. Ok, lo acepto. Y cuando vuelva, me lo regresas, ¿va? Ok. Bye, te quiero Adiós, mucho, adiós. pórtate bien. Adiós, NPC número 1. Pa' que vuelvas conmigo. Vamos a... Volviste en el mejor momento. Si te vas, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que... ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Chica, eres una zapa. Quiero la pala de... Ah, necesito vacas. Chat. Necesito vacas. Voy a ir a... Ay, no quiero ir para allá. Ya está. Uy, cuando se entere que me gustan las mujeres, chicas, se le va a caer el mundo. Oh. Me da pena cómo suena. Big communication, tell me what you want. There's a vibration. Show me why. Oye, la Martu, ¿en qué anda? ¿Alguien me hace metagaming y me dicen que anda la Martu? Como que ahora pienso cerrar. ¿Me estás echando? Show me why. Happy, raising my body, raising. I feel the rush, addicted to your touch. It's so good, it's so good. Quiere materiales para construir. Ah, pregúntale qué quiere. En una de esas yo la encuentro. So good, so good, it's so good. Pero no es necesario que tú estés aquí como todo el rato. Si tú eres la que manda los clips. Entonces si alguien saca clips, después los sube. Y no, ¿qué es esto? You got my Barbie raising my body. ¡Ah! No me lo puedo llevar. Chica, por favor. Vente conmigo, por favor. Vente conmigo. Vente conmigo. Yo lo quiero. ¿Cómo me lo puedo llevar por la casa? It'll be so good. It's so good, it's so good. Yo ando con un cuchillo y un sueño un poco. Craftea un leash. ¿Qué es un leash? No existe. Ey, espera, me estaba viendo una... Ah, no, pensé que era nada, que me iba a robar. Pussy so good, I want to cry, yeah. This is the best life of my life.
Just take my money. Please take my money. Tan rica, no que hacerla, no. De romper anillo, pero no sentí dolor. La hago prr, en la prr. Locura. ¿Qué pasa? ¿Yo cómo lo saco? I'm so good, I want to cry, This is the best sex of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. Okay. Es que ustedes no saben de... Ustedes no saben de música. Pussy so good, I want to cry, This is the best sex of my life. Just take my money. Just take my money. Please just take my money. ¿Alguna de estas tiene que ser? ¡Ay, que puedo hacer tecito! Celery. ¿Y esto? Blackberry. ¿Y esto? Coliflor. Nah. Chiquillos, vamos a tener la media granja. Ay, ay, ay. ¿Y esto qué? Yo no me puedo llevar uno de esto a mi casa. Sí. Lo puedo llevar a mi casa. ¿Que bailaste Rapa 9 en cuarto medio? Sí, no solo en cuarto medio. Yo bailaba folclore. Y tuve que ir a Cochabamba a bailar. A bailar. A bailar pascuense. Mira, mira, ¿qué es esto? Lima. Ay, chiquillos, creo que me van a tener aquí todo el día pegada. Increíble. Spinach. Tengo una espinaca. ¿Qué cojones es esto? ¡Una aldea! Sponson. ¡Hola! Nos vamos pero chetados de aquí, chicas. Lo que sí necesito... ¿Hola? No tengo espacio. Chili pepper. Semillas de tomate. Espárragos. Una caja de música. Bueno. El de LGBT. Need a cigarette to make it feel better. ¿Qué tiene de rara? Need a cigarette to make it feel better. Ay, déjame pasar. No tiene una polla.